Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Hoje estarei falando sobre Carta à Igreja de Sardes. No Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. E ao mensageiro que preside a doutrina na congregação em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 espíritos de Yahweh e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Yahweh. Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach diz às igrejas. As igrejas de Tiatira, de Sardes e Filadélfia, os eventos ocorreram nos séculos VI até o século XVIII. Já a igreja de Laodiceia, os eventos perpassam o século XX. As 7 estrelas são os 7 mensageiros que presidem a doutrina, ou seja, o líder de cada congregação, o ancião, ou o auxiliar do grande pastor, Yahushua. Os 7 castiçais são as 7 congregações da Ásia, que hoje é a Turquia, que eram as igrejas de Efésios, de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A cidade de Sardes era a capital do antigo império da Lídia, que entrou em colapso depois da conquista da Pérsia. Depois, Tibério a reconstruiu após um terremoto. Sardes produzia tintas e lã, ouros e pedras preciosas. Hoje, são apenas ruínas perto da atual vila de Sartre, na Turquia. Em 313, Constantino, imperador romano, promulga o Edito de Milão, dando liberdade para todas as religiões, para todas as pessoas cultuar qualquer divindade. Em 380, o cristianismo pagão é oficialmente religião do Império Romano, pelo imperador Teodósio I, pelo Edito de Tessalônica. 3 reis vão surgir no cenário e não obedeceram o cristianismo. Esses 3 reis não obedeceram o bispo ou o papa, que foram os reinados ou os reis, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. São povos que se opuseram aos dogmas criados pelo cristianismo de Roma. E eles pertenciam ao Império Romano, porém o cristianismo eles não aceitaram. E em 538, o último deles caiu. Aí Daniel profetizou isso. Daniel, ou Daniarro, capítulo 7, versículos 24 e 25. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, ou 3 reinados. Porque proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, o povo fugiria do dragão e se refugiaria no deserto, onde já tinha o lugar preparado por Yahweh
para que ali fossem alimentados durante 1260 dias. Revelação ou Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Em 533, o cristianismo passa a ser oficial, ou seja, em todos os países que foram conquistados pelo Império Romano. A partir de 538, presta atenção nessa data, a partir de 538, começou a profecia dos 1260 dias e vai até o ano 1798. Os fatos dessa história, ou os fatos históricos desse período entre 538 a 1798. Esses fatos estão inclusos carta à comunidade em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em 1487, os valdenses, o João Rus, John Wycliffe, Huldreich, Zwinglio, Lutero, Farel e Knox, e a escravidão negra nas Américas. Tudo nesse período de 538 a 1798 ocorreram esses fatos. Em 1798 é que vai terminar a profecia de Yahu-Hanã, de 1260 dias, que está escrito no Apocalipse 12, versículo 6, que Yahweh prepara no deserto um lugar para alimentar esse povo do caminho. A cidade de Sardes, ela ficava no monte, na subida do Monte Tímulos, na Turquia, afastada do Mar Egeu por 75 quilômetros. A cidade foi construída numa encosta do monte para ser tesouraria do rei Creso da Lídia. O rei da Lídia pensava na segurança do ouro. Por quê? Porque Sardes produzia ouro, pedras preciosas. E o rei da Lídia fez, então, de Sardes o seu banco central de pedras preciosas. E foi construída na encosta do Monte Tímulos. Porém, um soldado inimigo escalou a montanha, entrou na cidade, abriu as portas e os inimigos vieram e tomaram a cidade e fortaleza do rei Creso. E isso aconteceu várias vezes. Eles não vigiavam. O povo de Sardes não vigiavam porque se sentiam seguros, por ser uma cidade numa encosta, no monte. João estava na ilha de Patmos quando ele escreveu essa carta por causa do caminho de Yahushua. A cidade de Sardes, ou a igreja de Sardes, significa cântico de alegria. E os remanescentes do caminho de Yahushua estavam escondidos no deserto. Apocalipse 12, 6. Quando chegaram os mensageiros da reforma protestante. O Rus, Wycliffe, Zwinglio, Lutero, Knox, Farel e outros. A partir daí, houve uma cisão no cristianismo. Esses homens, então, dividem o cristianismo e passa a surgir, então, o cristianismo evangélico, chamado protestantes. Parte do povo do caminho, que estavam no deserto, aceitaram a pregação desses homens. Porém, esses homens não impediram os dogmas do cristianismo pagão, conforme até hoje existe no meio do cristianismo evangélico ou católico, que é o cristianismo pagão. A Trindade, os nomes pagãos, domingo, dia de adoração. O povo do caminho, parte dos irmãos do caminho da igreja de Sardes, não vigiaram e alguns deles aderiram ao cristianismo evangélico.
E Yahushua então repreende esses irmãos. Ao mensageiro que preside a palavra em Sardes, escreve: Isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Yarro e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer. Porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Yarro. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Evidentemente, esta comunidade era aquela que não se envolveu com o cristianismo romano, nem com os movimentos reformistas que abalaram a Europa durante os séculos 15 a 16, séculos 14, ou seja, a 16. Parte dos irmãos do caminho se desviaram e aderiram ao cristianismo evangélico ou à reforma protestante. Os que se desviaram, evidentemente, não vigiaram, pois estavam num estado de dormência, estiveram propensos aos enganos do inimigo de Yarro, assim como os habitantes da cidade de Sardes caíram nas mãos dos inimigos através da guerra. Os não vigilantes do caminho agora são cristãos do período histórico de Sardes e deveriam se arrepender, pois pensaram que estavam vivos e, no entanto, estavam mortos. Morto que pensava estar vivo. Uma grande parte do caminho estavam enganados. Eles estavam mortos porque aderiram ao cristianismo romano. A reforma, ela foi como um escudo para proteger os remanescentes do povo de Yahushua. Simplesmente para isso. O povo do caminho viviam se escondendo por causa da perseguição. Veio a reforma em 1517. Essa reforma, ela provocou uma rebelião de sacerdotes e esses sacerdotes criaram o cristianismo evangélico protestante. E eles condenaram as indulgências e a veneração dos santos e o celibato dos padres. Houve um alívio na perseguição dos irmãos do caminho de Yahushua, os remanescentes, e agora o cristianismo romano luta contra esses reformadores. Como consequência, eles mantiveram como base de sua fé muitas crenças pagãs ensinadas pela Igreja de Roma, entre as quais destacamos a doutrina da Trindade, a observância do domingo, a imortalidade da alma, a morada nos céus. Dessa forma, permaneceu até hoje o engano da reforma. A reforma só veio mesmo proteger um grupo que era o restante do povo do caminho. Apesar que o Papa Paulo III criou o Concílio de Trento em 1545 a 1563, tinha como objetivo vigiar, perseguir e prender e punir aqueles que não seguiam a doutrina da Igreja Romana. Aí os evangélicos passaram a ser perseguidos pelos católicos. Para aqueles que se afastaram do caminho de Yahushua, Yahushua disse assim: Não achei as tuas obras perfeitas diante de Yarro. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, versículos 2 e 3. O povo é exortado a ouvir e guardar a fé no Messias, Yahushua. Em Sardes, meus irmãos, nessa igreja de Sardes, termina o período de 1260 anos de perseguição contra o povo do caminho. Ali se encerrou a perseguição ao povo do caminho.
Como em todos os tempos, Yahweh tem sempre os seus remanescentes. E nós estamos aqui. Somos o restante do povo do caminho de Yahushua. Em Sardes, algumas pessoas que não se contaminaram seus vestidos. Apocalipse 3, versículo 4. Que são o grupinho de irmãos do caminho que permaneceram servindo Yahushua, enquanto a outra parte se debandearam para a reforma protestante. Por serem vigilantes e perseverantes, conservaram a pureza da fé e o zelo da vida no caminho de Yahushua. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Essa foi a palavra de Yahushua para os irmãos que permaneceram no caminho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Aguardo você. Um abraço.